Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reflexão do plano de leitura do dia 146. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como a ira de Deus, a escolha de um rei e a dor de uma traição se conectam de um jeito que, olha, talvez ninguém esperasse. Parece um quebra-cabeça, não é mesmo? Mas as leituras de hoje, lá em Romanos, 1 Samuel e nos Salmos, elas se entrelaçam de uma forma surpreendente. Então, vamos juntos desvendar essa conexão. Para a gente começar, tanto a carta aos Romanos quanto o Salmo 55 pintam um retrato bem forte, bem cru, da condição humana, de um mundo que, de certa forma, virou as costas para o seu Criador. Em Romanos, o apóstolo Paulo não alivia. Ele já começa colocando na mesa uma tensão fundamental. Existe uma consequência direta quando a humanidade decide ignorar, suprimir a verdade sobre Deus. Essa é a raiz de todo o problema que ele vai descrever. E o que acontece quando essa verdade é deixada de lado? Romanos nos dá uma lista que, sinceramente, parece até o noticiário de hoje. Não são só atos isolados, mas o desmoronamento completo da sociedade. Das relações, é um colapso que começa no coração e se espalha para tudo. Aí o Salmo 55 pega esse cenário geral de decadência e o transforma em algo pessoal e muito doloroso. Davi não está falando de um inimigo qualquer, distante. Ele está descrevendo a dor da traição que vem de alguém próximo, de confiança. É essa dor que quebra a gente por dentro, sabe? Transforma a ideia abstrata de pecado em algo que todo mundo consegue sentir na pele. Agora a gente muda completamente de assunto. Saímos dessa dor, dessa análise da humanidade, para acompanhar um jovem chamado Saul numa tarefa bem comum: procurar as jumentas que o pai dele perdeu. Ele não faz a menor ideia, mas essa busca comum está prestes a levá-lo a um encontro que vai me dar tudo. A história lá em 1 Samuel 9 se desenrola como a vida, né? Passo a passo. É uma série de frustrações. Eles procuram, não acham nada, e quando estão quase desistindo, uma sugestão simples do servo deles muda todo o percurso e os coloca, sem saber, bem na direção do plano de Deus. E aqui vem o ponto de virada na narrativa. Enquanto Saulo está totalmente focado no problema dele, encontrar as jumentas, Deus revela a Samuel uma visão muito, mas muito maior. Saulo estava procurando animais perdidos. Deus estava procurando um rei para o seu povo. Percebe a diferença de perspectiva? E aqui chegamos no momento exato em que a pequena realidade de Saul bate de frente com o propósito gigantesco de Deus para a vida dele. E esse contraste é impressionante. De um lado, a gente vê como Saul se enxergava. Eu sou o menor do menor. Uma visão totalmente limitada pela sua origem, talvez pela sua insegurança. E do outro lado, a declaração soberana de Deus. Este é o homem. A identidade que Deus dá a ele não tem nada a ver com a que ele tinha para si mesmo. O mais importante aqui é que a mudança não foi só por fora, não foi só um título de rei. O texto diz que o Espírito de Deus veio sobre Saul e que Deus mudou o seu coração. Aconteceu uma transformação interna, profunda, que o preparou para a missão que ele tinha pela frente. Certo, então como tudo isso se amarra? A história de Saul é um exemplo incrível da intervenção de Deus na história, mas a carta aos Romanos nos dá a resposta universal, a resposta definitiva para aquele caos humano todo que a gente viu lá no começo. E aqui está o clímax das leituras de hoje. A resposta de Deus para a ira, para a injustiça, para a traição, não é simplesmente um novo rei terreno. É o Evangelho, é o poder de Deus em ação, que traz salvação, é a solução final e completa para o problema que foi apresentado lá no início. E é esse princípio que sustenta tudo. Romanos declara que a justiça de Deus vem pela fé. Não é sobre pertencer à tribo certa ou sobre os nossos méritos. É sobre uma confiança total e completa na provisão de Deus. Simples assim. E para fechar, o Salmo traz tudo isso de volta para a nossa vida pessoal. Depois de toda aquela angústia da traição, a conclusão do salmista é um ato de fé. É a decisão de entregar as preocupações nas mãos de Deus, confiando que Ele vai sustentar. É a fé na prática, mesmo no meio da dor. Se essa nossa conversa de hoje trouxe algo novo, alguma luz para o seu dia, que tal deixar uma curtida neste material e seguir o Pneuma BR? Assim a gente continua essa jornada de leitura juntos, dia após dia. E fica essa reflexão final. Nessas nossas buscas do dia a dia, nas nossas jumentas perdidas, nas nossas frustrações, será que não existe um propósito maior de Deus se revelando? Um encontro que pode, de repente, mudar tudo? Fica essa pergunta no ar. Um abraço e até a próxima.